Hoje você vai descobrir que pesquisas científicas detectaram que mais de 60% dos produtos vendidos como mel em Roraima testaram negativo para parâmetros essenciais de mel natural, e muitos nem continham pólen, que é um dos principais indicadores de mel genuíno. Que operações policiais em Mato Grosso do Sul apreenderam mais de 100 frascos com rótulos falsos e conteúdo adulterado, caracterizando produto impróprio para consumo, e que grupos criminosos documentados compravam açúcar por poucos reais o quilo e vendiam como mel por dezenas de reais, colocando favos verdadeiros no frasco apenas para fingir autenticidade. E antes que você pense que estou falando de problema marginal que afeta apenas feiras informais ou produtos sem marca, deixe eu ser absolutamente claro sobre a extensão real dessa questão. Estudos acadêmicos mostram adulteração com açúcares industriais e xarope de glicose em produtos que chegam até prateleiras de estabelecimentos formais. Operações de fiscalização em Minas Gerais e São Paulo identificaram grandes quantidades sendo comercializadas como mel, mas que eram misturas com xarope, e a realidade é que inexiste lista pública oficial com nomes de marcas específicas adulteradoras, porque quando o produto é apreendido frequentemente, é genérico sem marca registrada, ou operação criminosa é desmantelada antes de chegar a julgamento que exponha nomes comerciais. A gente foi condicionado a acreditar que se produto está em frasco bonito, se tem rótulo impresso, se está em supermercado, então automaticamente é mel verdadeiro, fiscalizado e seguro. Mas a realidade que pesquisas laboratoriais e operações policiais revelam é que a adulteração de mel no Brasil é problema recorrente e sofisticado que explora a dificuldade de consumidor distinguir mel genuíno de xarope açucarado com cor e aroma ajustados. Mel verdadeiro não é sinônimo de líquido dourado viscoso em frasco. De práticas de adulteração que incluem adição de xarope de cana ou milho para baratear custo, uso de aromatizantes e corantes para simular características sensoriais, remoção intencional de pólen através de ultrafiltração para esconder origem duvidosa, até categoria legal de preparados de mel que podem ter apenas 10% de mel verdadeiro e resto de água, açúcar e aditivos, mas que consumidor confunde com mel puro. Vamos entender como funciona mercado paralelo de mel adulterado, porque fiscalização tem dificuldade enorme em coibir e como você pode se proteger fazendo escolhas mais criteriosas, mesmo sem ter laboratório em casa. Antes de falar sobre casos específicos de adulteração e apreensões, você precisa entender o que é mel verdadeiro tecnicamente e por que adulterar é tão lucrativo e relativamente fácil para quem não tem escrúpulos. Mel genuíno é substância açucarada natural produzida por abelhas a partir de néctar de flores ou de secreções de partes vivas de plantas que abelhas coletam, transformam combinando com substâncias específicas próprias, depositam, desidratam e armazenam em favos para maturação. A composição de mel verdadeiro é complexa. Contém principalmente açúcares, sendo frutose e glicose os predominantes, mas também contém enzimas que abelhas adicionam, aminoácidos, minerais, vitaminas em quantidades pequenas, compostos fenólicos com atividade antioxidante e, crucialmente, contém grãos de pólen das plantas que abelhas visitaram, que funcionam como impressão digital, permitindo rastrear origem botânica e geográfica. Mel verdadeiro cristaliza naturalmente ao longo do tempo conforme glicose forma cristais, tem índices específicos de umidade geralmente abaixo de 20%. Tem atividade enzimática mensurável e, quando analisado em laboratório, revela perfil característico de açúcares e presença de marcadores que confirmam origem apícola. Produzir mel verdadeiro exige investimento em colmeias, em manejo adequado de abelhas, em áreas com floradas disponíveis, em equipamentos de extração e envase, e rendimento por colmeia é limitado biologicamente. Custo de produção de mel genuíno estabelece preço mínimo abaixo do qual não é economicamente viável produzir. Mas xarope de açúcar custa a fração disso. Você compra açúcar ou xarope de milho industrial, dilui com água até viscosidade parecida com mel, adiciona corante caramelo para ajustar cor dourada,
adiciona aroma artificial ou até pequena quantidade de mel verdadeiro para dar cheiro característico, envasa em frasco bonito com rótulo convincente e vende como mel por preço que gera margem de lucro brutal. Operação criminosa pode transformar R$ 1 de matéria-prima em R$ 20 ou R$ 30 de produto vendido. Incentivo econômico é enorme. E detecção não é trivial. O primeiro tipo de adulteração que você precisa conhecer é a adição direta de açúcares industriais ou xarope de glicose ao mel verdadeiro para aumentar volume e reduzir custo mantendo aparência aceitável. Essa prática é particularmente insidiosa porque o produto resultante ainda contém algum mel real. Então, testes básicos de consumidor podem não detectar problema imediatamente. Produtores inescrupulosos pegam mel verdadeiro, adicionam proporção de xarope de cana ou xarope de milho, que são açúcares refinados líquidos muito mais baratos, misturam bem para homogeneizar e comercializam como mel puro. Pesquisas científicas usando técnicas analíticas avançadas como ressonância magnética nuclear e análise isotópica de carbono conseguem detectar presença desses açúcares exógenos porque têm assinatura química diferente de açúcares que abelhas produziram a partir de néctar. Estudos conduzidos no Brasil encontraram essas adulterações em amostras comerciais, confirmando que prática não é hipotética, mas real e mensurável. O problema para consumidor é que sensorialmente, olhando cor, cheirando, provando, é muito difícil distinguir mel puro de mel, com 30 ou 40% de xarope adicionado. Viscosidade é similar. Cor pode ser ajustada. Sabor doce predomina em ambos. Só análise laboratorial revela adulteração. E aqui está onde o sistema de fiscalização falha. MAPA e vigilâncias sanitárias estaduais não têm recursos para testar todas as marcas de mel em circulação com essas técnicas caras. Testam amostragem pequena, frequentemente usando métodos mais simples que adulteradores sofisticados já aprenderam a burlar. Produto adulterado circula anos sem ser detectado até operação específica ou denúncia levar à investigação. O segundo tipo de problema são produtos que nem sequer tentam ser mel. São xarope de açúcar puro com corante e aroma, vendidos com rótulos falsos ou enganosos em feiras, mercados populares e até estabelecimentos que não verificam procedência. Operações policiais documentadas em múltiplos estados brasileiros descobriram operações criminosas que produziam esses falsos méis em escala. Em Mato Grosso do Sul, fiscalização apreendeu mais de 100 frascos com rótulos que imitavam marcas conhecidas ou que inventavam marcas inexistentes, mas conteúdo era xarope açucarado sem traço de mel verdadeiro. Esses produtos são fabricados em locais clandestinos, sem nenhuma fiscalização sanitária, usando água de qualidade duvidosa, açúcar de procedência não rastreada, corantes que podem não ser aprovados para alimentos e são envasados em condições que não garantem segurança microbiológica. Além de não entregar nenhum benefício nutricional ou terapêutico que mel verdadeiro tem, esses produtos podem representar risco direto à saúde por contaminação. Reportagens jornalísticas documentaram casos onde criminosos compravam açúcar por R$ 3 ou R$ 4 o quilo, transformavam em xarope, adicionavam cor e aroma, envasavam e vendiam como mel por R$ 30 ou R$ 40 o quilo, margem de lucro de 1000%. E estratégia de credibilidade era colocar pequeno pedaço de favo verdadeiro dentro do frasco para consumidor ver e assumir que produto é legítimo. Favo custa pouco, pode até ser obtido de apicultores legítimos como subproduto e cria ilusão perfeita. Consumidor vê favo, pensa que é garantia de autenticidade, compra confiante, mas está levando xarope. O terceiro tipo de adulteração mais técnica e difícil de detectar é ultrafiltração intencional para remover pólen e outros marcadores que permitiriam rastrear origem. Mel verdadeiro contém grãos de pólen suspensos, que vieram das flores que abelhas visitaram. Análise polínica, que é a identificação desses grãos ao microscópio, permite determinar a origem botânica e até geográfica do mel,
e é método usado por órgãos de fiscalização para verificar se mel rotulado como de determinada flor realmente é daquela origem. Adulteradores sofisticados descobriram que se removerem pólen através de filtração muito fina ou ultrafiltração, eliminam essa rastreabilidade. Produto resultante ainda é mel em termos de composição de açúcares, mas origem se torna impossível de verificar. Isso permite misturar mel de origem duvidosa, mel importado barato de qualidade inferior ou até mel adulterado com xaropes, sem que a análise polínica detecte. Em estudos internacionais e nacionais, méis ultraprocessados que passaram por essa filtragem extrema foram identificados no mercado. Legalmente há debate se mel ultrafiltrado ainda pode ser chamado de mel, já que perdeu o componente que faz parte da definição técnica, mas na prática esses produtos circulam rotulados como mel. Para consumidor, problema é que perde rastreabilidade e garantia de qualidade, e produto pode ter passado por processamento que degrada enzimas e compostos benéficos. O quarto tipo de produto problemático, e aqui entramos em área cinzenta da legalidade, são os preparados de mel que têm adição significativa de água, açúcar e outros ingredientes, mas que o consumidor confunde com mel puro. Legislação brasileira permite a existência de categoria preparado de mel desde que esteja claramente rotulado assim. E esses produtos podem ter apenas 10 ou 20% de mel verdadeiro, com o resto sendo água açucarada, espessantes, aromatizantes. São permitidos para aplicações específicas como adoçar bebidas ou usar em receitas onde mel puro seria muito caro. O problema é quando a rotulagem não é suficientemente clara. Quando o consumidor apressado lê mel no rótulo, mas não percebe que diz preparado de mel e compra achando que é mel puro, ou quando estabelecimento desonesto compra preparado, mas vende a granel ou reenvasar rotulando como mel puro para aumentar margem. Essa categoria legal cria brecha que dificulta a fiscalização e que confunde mercado. E preço de preparado, frequentemente, não é proporcionalmente mais baixo que de mel puro, como deveria ser. O consumidor acaba pagando quase o mesmo por produto muito inferior. O quinto problema estrutural que atravessa todos os tipos anteriores é falta de fiscalização sistemática adequada no mercado de mel brasileiro. MAPA, que é órgão federal responsável por regulamentar produtos de origem animal, incluindo mel, não tem recursos nem estrutura para fiscalizar e analisar laboratorialmente fração significativa dos méis em circulação. Vigilâncias sanitárias estaduais e municipais têm limitações similares. Análises sofisticadas que detectam adulterações modernas são caras e demoradas. Resultado é que fiscalização é reativa em vez de proativa, age quando há denúncia específica ou quando a operação policial por outros motivos descobre esquema de adulteração, mas não previne sistematicamente que produtos adulterados cheguem ao consumidor. E quando o produto é apreendido, frequentemente é de produtor clandestino sem marca registrada ou com marca falsa. Então não há nome comercial estabelecido para divulgar e alertar consumidores. Marcas legítimas grandes que poderiam estar adulterando de forma mais sofisticada raramente são pegas porque não são testadas rotineiramente com métodos avançados. Sistema depende de autorregulação da indústria e de denúncias, mas incentivo econômico para adulterar é tão grande que sempre haverá quem arrisque. Agora vamos ao método prático que você pode usar para reduzir risco de comprar mel adulterado, reconhecendo que sem laboratório você nunca terá certeza absoluta, mas pode fazer escolhas muito mais seguras. Primeiro, compre sempre de fonte confiável com rastreabilidade. Mel de apicultor local conhecido, de cooperativa estabelecida, de marca grande com reputação a zelar, reduz risco significativamente. Evite mel de origem desconhecida, muito barato, vendido em feira por vendedor que você não conhece. Segundo, verifique sempre se produto tem selo de inspeção, CIF para produtos de circulação nacional ou SIE para estadual ou SIM para municipal. A ausência de selo significa que produto não passou por nenhuma fiscalização sanitária oficial. Terceiro, desconfie de preço muito baixo.
Mel verdadeiro tem custo de produção mínimo. Se o produto está sendo vendido por metade do preço de mercado, provavelmente não é mel puro. Quarto, observe cristalização. Mel genuíno cristaliza naturalmente ao longo de meses, formando cristais de glicose. Se mel que você comprou há 6 meses continua totalmente líquido sem nenhum cristal, pode ter sido adulterado ou ultraprocessado com aquecimento excessivo que danifica enzimas. Quinto, faça teste caseiro simples. Coloque colher de mel em copo de água fria sem mexer. Mel puro tende a descer em bloco compacto e dissolver lentamente. Mel adulterado com xarope dissolve rapidamente dispersando na água. Não é teste definitivo, mas é indicador. E sexto, quando possível, compre mel com certificação orgânica ou de origem controlada, que implica rastreabilidade maior e fiscalização adicional. O que você precisa entender com clareza absoluta é que a adulteração de mel no Brasil é problema real, documentado cientificamente e por operações policiais, que afeta mercado em escala significativa, mas que é difícil de quantificar, exatamente porque fiscalização não testa sistematicamente. Mais de 60% de reprovação em Roraima, apreensões em múltiplos estados, detecção de açúcares exógenos em estudos acadêmicos, tudo aponta para mercado contaminado por produtos que não são o que rotulagem promete. Não existe lista oficial de marcas específicas adulteradoras porque, quando a adulteração é descoberta, frequentemente produto é clandestino sem marca real ou porque marcas legítimas raramente são testadas com métodos que detectariam adulteração sofisticada. Consumidor está vulnerável e precisa se proteger através de escolhas criteriosas, comprando de fontes confiáveis, verificando selos de inspeção, desconfiando de preços absurdamente baixos e de produtos de procedência duvidosa. Mel verdadeiro é produto valioso com benefícios nutricionais e terapêuticos documentados. Mas esses benefícios só existem em mel genuíno. Xarope de açúcar com corante e aroma não tem enzimas, não tem compostos fenólicos, não tem atividade antimicrobiana, não tem nada além de calorias vazias de açúcar refinado. Você está pagando o preço de mel, mas levando açúcar se comprar produto adulterado. No fim das contas, o mercado de mel no Brasil precisa urgentemente de fiscalização mais sistemática e rigorosa, de métodos analíticos acessíveis que permitam testar mais amostras, de punições severas que desestimulem a adulteração e de educação do consumidor para que faça escolhas mais informadas. Enquanto isso não acontece estruturalmente, você precisa se proteger individualmente. Compre de fontes confiáveis rastreáveis, verifique selos, questione preços baixos demais, teste cristalização e aceite que mel verdadeiro de qualidade tem custo que reflete trabalho das abelhas e do apicultor. Quando você aprende a valorizar mel genuíno, quando você escolhe pagar preço justo por produto real em vez de buscar barganha que provavelmente é adulterada, você protege sua saúde, você apoia a apicultura honesta e você contribui para melhorar o mercado. E essa consciência aplicada a todos os alimentos que você consome transforma sua relação com a alimentação. Você deixa de ser consumidor passivo que aceita qualquer coisa que indústria ou mercado paralelo ofereça e passa a ser consumidor exigente que busca autenticidade, rastreabilidade e qualidade real. Depois de hoje, você nunca mais vai olhar frasco de mel do mesmo jeito. Vai questionar origem, vai verificar selo, vai desconfiar de preço baixo e talvez vai buscar apicultor local confiável e estabelecer relação direta, garantindo mel verdadeiro das abelhas para sua mesa. Este conteúdo é informativo e educacional, baseado em pesquisas científicas publicadas, em operações policiais documentadas publicamente e em conhecimento sobre adulteração de mel. Não substitui análise laboratorial. Se este conteúdo te ajudou a entender que a adulteração de mel é problema real e como se proteger, deixa teu like. Se inscreve para análises técnicas. Me conta nos comentários se você já suspeitou de mel adulterado. Vamos nos proteger coletivamente.